Israel Adesanya está de volta, vai fazer a luta principal do UFC Fight Night deste sábado. Bora entender tudo. Presta, filhas. Cavaleiros e Brutamontes, donzelas e desdonzeladas, eu sou o Fabiano Rampazzo, pisando aqui no octagon de 3 tapinhas. Izzy quer voltar à coluna das vitórias, né? E tem aí o Nassourdine Imavov pela frente. É pedreira? Ou dá para passar fácil dessa? Né? Vamos entender nesta resenha deste podcast o quão dura ou não está a vida do Israel Adesanya na luta principal desse evento, né? E tem também um Common Event com Sharma Magomedov versus Michael Page, que bem poderia ser uma luta principal de Fight Night aí, né? Lutão no Common Event também. Outras lutas interessantes nesse card. Segue o fio que vai dar bom. Vem com a gente. Também vou pedir para você deixar seu like, porque ele é sempre muito importante. Estamos sempre no YouTube, sempre no Spotify. E quero aproveitar já essa abertura, que é onde tem supostamente, teoricamente, mais pessoas nos assistindo, para dizer que na próxima edição de 3 Tapinhas eu não estarei presente. Eu estou resolvendo umas coisas pessoais aí, de mudança, de estado e tudo, então a vida está meio caótica. É certo, líquido e certo, que eu não consigo participar da próxima edição. E aí o Meloto vai aparecer ancorando aí e dividindo a bola junto com o grandíssimo Capitão Carisma, tá bom? Agora, nesta edição, ainda estamos nós 3. Então, por estarmos nós 3, quero ouvir a voz dos 2, meus fiéis amigos aqui, companheiros de 3 Tapinhas. Tudo bem, capitão? Bem-vindo, Barbie. Alô, alô, senhoras e senhores. Espero que estejam preparados para mais um evento, mais uma semana neste lindo 2025, que a gente vai ter muita gente se pegando na pancada. Sejam muito bem-vindos todos vocês que acompanham o nosso podcast. Eu já estou aqui com o coração aberto, pronto para destilar todo esse meu amor por vocês e também este ódio que esse esporte querido me dá. O Barbie já chega respondendo então a sua pergunta capiciosa. Nós não temos espinho na garganta nesta edição porque não tivemos evento no sábado passado, né? No próximo, que não vai ter Rampazzo, mas vai ter espinho na garganta na próxima edição, na próxima quinta. Agora, pergunta capiciosa não falha, Barbie. Quero saber o seguinte, cara, a gente está tendo aí uma avalanche de zebras e de invictos caindo, inclusive, né? Como você bem pontuou na edição passada, em 2 eventos foram, se não me engano, 6 invictos que caíram. Você listou todos eles e muitas zebras acontecendo. Aí a pergunta capiciosa para você é o seguinte: olhando para este card desse UFC, Adesanya versus Imavov, olhando para o card inteiro, preliminar ou principal, qual será a grande zebra que você acha que vai acontecer? Sendo sinceríssimo com você, meu querido amigo Rampaz, existem algumas zebras nesse card que eu acho que vão acontecer. Tem alguns azarões que eu tô botando mais fé do que o favorito, mas para mim, a grande zebra aqui, duvidem o quanto quiserem, mas para mim a grande zebra deste card seria o Thomas Peterson vencendo o Shamil Gaziev, que é inclusive o que eu acho que vai acontecer. Ele tá pagando 4-1. 4-1 é muita coisa. 4-1 é muitíssima coisa. Tem outras zebras, como o Abdulkarim Al-Sawadi, como o Lock Dog e o Vinícius Oliveira, mas esses são menos zebras. Essa aqui, para mim, é a zebra do caixa. Thomas Peterson vencendo o Shamil Gaziev, luta entre peso pesado, 2 caras que cansam. Eu acho que, mesmo que o Gaziev já tenha mostrado muitas qualidades aí, ele também mostrou muitos problemas, e não sei, é feeling. Eu tô naquela sensação que vem, Maravilha, Shamil sem Gaziev. Inclusive, esse é um dos problemas, ou um dos pontos que pode fazer você estar apostando nessa zebra. Ótima resposta, Barbie. Fiquem de olho aí, em barbas de molho. Meloto, bem-vindo, meu amigo, bem-vindo. Como é que você tá? Bem, vamos que vamos. Mais um evento aí, né? Depois de um hiato de uma semana. Estou ansioso para o próximo evento, muito bom. Vamos para a sua pergunta capiciosa então, Meloto. A gente tem no card principal Sergei Pavlovich versus Jairzinho Rozenstruik. Poatan,
Alex Poitin subindo para os pesos pesados na próxima rodada, venceria qualquer um desses dois? Bom, na minha visão, o Poitin, ele seria favorito, sim, contra os dois. Eu acho que ele venceria ambos, porque ele é um peso meio pesado alto. É um cara alto para a categoria, já era muito alto para os médios, continua sendo alto para os meio pesados. E nos pesos pesados, ao longo da história, a gente teve muitos lutadores que não eram tão altos assim, que não tinham um tamanho muito grande e mesmo assim se davam bem. Né? Se a gente pegar o próprio kickboxing também, um dos maiores de todos os tempos, se não o maior, Ernest Rust, é um cara que não é tão alto assim, não tem um físico tão avantajado assim, né? Ele conseguiu ser o maior, talvez, da história, né? E como a luta do Poitin contra esses dois rapazes aí que tu citou seria provavelmente na trocação, então eu acho que o kickboxing é uma boa forma da gente avaliar isso, né? Não precisa ser tão pesado para se dar bem. O Overeem também é outro caso que também era um peso meio pesado, né? Era magro e tal, e tinha a mesma altura do Poitin e conseguiu se dar bem contra os caras grandes dos pesos pesados. Então eu acho que sim, cara, o Poitin é muito técnico, um punch muito forte, ficaria mais forte ainda nos pesos pesados, e contra o Pavlovich e Rosenstruck eu acho que ele tem o número deles, tem a senha, iria encaixar aquele cruzadinho ali, aquele gancho de canhota, e iria derrubar os dois gigantes. Tá aí, Meloto, botando fé no Poitin nos pesos pesados, hein? Quem sabe migra. Se migrar, vai pegar quem? Tudo mistério, tudo especulação, mas é para isso que existem as perguntas capiciosas. E bora pro Rampazzo Reage. Rampazzo Reage. Muito bem, começando pelo Roger Viana. Abre aspas pro Roger. O estudo em MMA de vocês é maior e melhor que 99% dos canais de MMA. É só ajustar a edição, cenário de fundo de cada um dos integrantes que o canal dispara. Fecha aspas. Roger, primeiro assim, obrigado pelo importante elogio. A gente sabe disso, né? Porque nós somos o podcast menos humilde da internet brasileira. Não é à toa. A gente sabe que a gente é melhor que 99%, mas é sempre bom ouvir. É sempre bom encontrar pares que concordam com os nossos vereditos. E assim como a gente concorda com o seu veredito de que falta muita coisa para o canal eclodir, né? É um fato, você citou aqui alguns desses elementos, né? Problema de edição, faltam uns cortes, trabalhar cortes durante a semana, tem um amadorismo muito grande aqui na captação, no layout, né? Cada um de um jeito, e a gente sabe disso. Então, em que pese a nossa empáfia e a nossa qualidade, que você reconhece, a gente também reconhece o nosso profundo amadorismo em algumas áreas, sobretudo nessas partes mais técnicas. E teria outros pontos também aí, outras coisas a fazerem para além dessa lista. O fato da lista ser tão grande talvez estagne a gente um pouco a gente. Mas é sempre bom ter alguém lembrando que está faltando coisas acontecerem. Obrigado pelo teu comentário, Roger. O segundo aqui é o do Thiago Oliveira, abre aspas. Programa show de vocês, mas não entendi o formato. Vocês não comentaram os resultados das lutas Malhadinho, Giri, Raoni Barcelos, o holandês Bom Jiu-Jitsu, a própria luta do Merab e do Umar, e aí ele termina, independente disso, vocês são muito bons. Thiago, aí o que eu tenho para te dizer é o seguinte, cara, nesse caso, a gente não comenta mesmo, porque nós não somos um podcast de repercussão, a gente é um podcast de antecipação. Pegar como exemplo o podcast do Sexto Round, que vai ao ar na segunda-feira. Ele é um podcast de repercussão. Ele está repercutindo fundamentalmente o que aconteceu no último e flerta também, né, com a previsão do próximo evento. Então, às vezes, quando o último evento foi um evento meio bobinho, o próximo é um numerado, eles focam no evento futuro. A gente vai ao ar na quinta-feira. Quinta-feira, você é um cara raiz. Você, Thiago, gostaria de saber
as nossas opiniões sobre a luta do Giri, sobre a luta do Raoni, sobre a luta do Renier de Ridder, o holandês bom de jiu-jitsu, mas a maioria já se distanciou muito, já consumiu muito conteúdo falando dessas lutas no próprio domingo, na segunda, na terça, na quarta. Quarta coisa já ficou velha, imagina na quinta. Então a gente é um podcast que fala fundamentalmente do evento futuro. Para isso existe até o quadro Espinho na Garganta, que é onde a gente dá uma olhadinha no retrovisor, namora um pouquinho com alguma coisa que incomodou na última luta, mas o foco é sempre no próximo evento e não no passado. Um dia, quem sabe, a gente não faz 2 edições de 3 tapinhas, aí sim, indo na segunda-feira ou no próprio domingo, podendo dando destaque para a repercussão do evento recente que acabou de acontecer. Isso dito, só interromper por um segundo, compartilhem o canal, inscrevam-se, porque até o momento, o que acontece aqui é que a gente está dando nosso sangue para fazer isso funcionar. E a gente gostaria muito de ter a possibilidade de fazer um outro podcast para comentar sobre o evento passado, mas só que isso é inviável nas nossas condições atuais. O que a gente precisa é de mais gente escutando, de mais gente comentando. Compartilhem o podcast com seus amigos, isso ajuda. É isso aí. E o próximo que eu selecionei aqui para finalizar é o Guilherme Anami. Parabéns pelo podcast novamente, ainda não ouvi o episódio todo, mas tem uma pergunta que acho que não foi abordada. Lembrando que ele está se referindo ao podcast que a gente fez especialmente sobre a categoria peso leve. Daí a pergunta dele que virá. E é uma boa pergunta realmente, hein? Como vocês acham que o Aldo, no auge, teria se saído nos leves? Naquela época, ninguém desconfiava que ele conseguiria cortar para o Galo, é verdade. E rolava um pouco aquele papo de uma super luta entre ele e o Pettis. Aí eu chamo o Meloto. Meloto, quer responder essa? Como você acha que o Aldo se sairia disputando contra o Anthony Pérez, por exemplo, naquela época, o título do peso leve? O Aldo, para mim, ele venceria o Pérez. O Pérez mostrou depois que tinha fraquezas no jogo dele, principalmente na defesa de quedas. Rafael dos Anjos mostrou isso. E o Aldo, em algumas lutas, ele virava grappler. Ele usava as quedas dele. E eu acho que isso aí seria um fator determinante. E se ele subisse logo depois que o Rafael dos Anjos venceu o Anthony Pérez? Como você viria essa luta? O Aldo roubaria o cinturão dos leves do Rafael dos Anjos? Também acredito nisso. Para mim, o Aldo ali, cara, muito difícil ganhar do Aldo no auge do Aldo. O Aldo era sensacional, um poder de nocaute, uma velocidade, uma agilidade, uma técnica. O dos Anjos eu acho que seria nocauteado pelo Aldo, cara. O Ed Alvarez conseguiu fazer isso. Não, assim, o dos Anjos não era tão, não tinha uma supremacia tão grande assim. Ele tinha falhas e o Aldo acho que ia captar. Lembrando que é puro achismo, lembrando que é a opinião do Meloto, lembrando que o Rafael dos Anjos também estava no auge. Luta dura. Eu não sei onde estaria meu dinheiro, não. Confesso que eu fico em dúvida. Barbie, antes da gente seguir, Aldo e Rafael dos Anjos, ali naquela época, teu palpite seria em quem? Cara, luta duríssima. Eu acho que meu palpite ficaria mais com o Rafa. Acho que é muito por uma questão de tanque de gás aqui. Acho que a resistência física dele, era uma parada muito assustadora para a época e a forma como ele impunha isso em cima dos adversários. Mas eu acho que o Aldo é melhor do que ele, um lutador melhor. Mas aqui é muito doido, né? A gente pensa nessa questão de tempo de diferença física. Um desses caras competiu pelo cinturão interino dos pesos meio médios. O outro está competindo no peso galo, sabe? Em teoria, tem uma diferença física ali bem significativa. Eu não acho que o Rafa conseguiria descer para o peso pena, por exemplo. Então, eu acho que isso contaria. Eu acho que o Aldo é o melhor lutador entre os dois, mas eu acho que isso daria uma certa vantagem para o Rafa. Maravilha, não vou desempatar, para mim eu fico em cima do muro mesmo, eu não consegui pensar, teria que pensar melhor antes de dar um palpite de orelha aqui. E vamos seguir. Agora sim, o UFC Fight Night, Adesanya Imavov. Meloto, a gente começa pelo card preliminar ou pelo principal? Pelo card principal. Isso, porque a gente é esquisitão. Meloto, então que horas começa o card principal nesse sábado
para quem for ver, eu não poderei assistir, infelizmente. Aliás, há muito tempo que eu não assisto um evento do UFC, e vai acontecer nesse sábado. Mas depois eu entro aqui no YouTube, vejo o canal dos nossos colegas, o Contragolpe, o MMA Pride Brasil, o Laerte Viana, o Renato também sobe umas resenhas no domingo, de vez em quando, e aí vou me atualizar. Meloto, que horas começa o card principal e qual a primeira luta, por favor? Tá previsto para as 2 horas da tarde, na hora de Brasília. A primeira luta é Muhammad Naimov contra o Khan Ofli. Duelo aí de 2 pesos penas. O Naimov, para mim, a experiência dele vai fazer a diferença nessa luta. O Ofli foi o finalista do último TUF, né? Perdeu para o brasileiro Myron Santos por nocaute. Então eu vejo uma boa diferença de experiência aqui a favor do Naimov, que é mais completo, mais punch, mais alto, também mais forte. Creio que ele vai vencer essa. E na sequência, Barbie, a gente tem o Ikram Iskerov contra o sergipano André Muniz. Caiu. Caiu essa luta? Caiu. Pô, nossa, era uma luta boa no card principal, hein? Pois é, caiu por causa do passaporte que deu problema lá do brasileiro. Então não vai rolar nesse evento. Nossa, que pena. Era uma luta que eu tava animado não para assistir, porque eu acabei de falar que eu não vou conseguir ver o evento, mas eu bati o olho e falei, nossa, que luta interessante, em que pese o imenso favoritismo do Ikram. Ô, Meloto, qual a próxima luta, então? Bom, por enquanto a gente só tem ali a informação de que o Said Nurmagomedov e o Vinícius Lockdog vão ser a luta seguinte, né? Mas pode ter uma outra luta aí adicionada ao longo da semana. Então é assim que está a situação no momento. E sobre o Nurmagomedov e o Lockdog? É lutaça, cara. Aqui uma luta que eu tô bem animado. O Said é um dos daguestaneses aí que gosta muito de usar a trocação. É diferente dos outros Nurmagomedovs, ele tem uma trocação afiada. E o Lockdog, cara, um brasileiro, uma promessa muito bacana aí pra gente acompanhar no peso galo. A luta, ela além de ser entre 2 lutadores bons, ela tende a ser animada, assim, empolgante. Verdade. Então, favoritismo do Said, por conta da experiência dele, mas o Lockdog tem poder de nocaute para vencer essa luta e tirar o favoritismo do Said. Mas eu vou de Said nessa. Concordo com você. E na sequência, Barbie, agora sim, vamos ouvi-lo, Sergei Pavlovich contra o Jairzinho Rozenstruik. Duelo de porrada, duelo de trocação, nocaute, um desses que o Jairzinho normalmente se mexe, que a gente fica pensando, bicho, essa luta não passa do primeiro round. E passa, sabe? E passa toda vez. Esse aqui eu acho que eu ficaria mais com a habilidade na trocação que o Pavlovich tem. Embora ele seja um cara limitado, e a gente tenha visto isso muito nessa última luta dele contra o Volkov, que ele foi muito dominado na distância, o Jairzinho não tem tanto essa questão. Ele é um cara muito simples, ele tem um jab, ele tem um gancho de esquerda e ele tem chutes baixos. Eu acho que essa luta, os dois gostam muito de uma trocação mais na curta distância, onde eu acho que o Pavlovich tem mais armas para danificar o oponente do que o contrário, sabe? Apesar que eu vou dizer assim, esses dois caras têm o toque da morte, sabe? É claro que todo peso pesado bate muito pesado, mas esses dois, particularmente, pode rolar um nocaute a qualquer momento. Eu estou favorecendo o Pavlovich. E na sequência, Melo, o Common Event, né? Conta pra gente. Exato. Depois a gente vai ter o Shara Magomedov contra o Michael Page, uma luta muito empolgante, extremamente. Essa aí, os dois têm estilos que agradam de se ver muito e, cara, luta muito difícil aqui para ambos. Aqui é a questão de quem vai conseguir executar melhor as suas habilidades, porque os dois são muito habilidosos em pé. Eu vou ficar com o russo, mas assim, o Michael Page é muito bom, cara, também nessa área, mas eu vou ficar com o russo cara, ninguém conseguiu ainda encontrar uma maneira de vencer ele em pé. Ele tá, na última luta dele, ele aplicou um dos melhores nocautes do ano, se não o melhor. O Page, a idade ali também, eu acho que já vai pesar, então eu vou de Shara Magomedov pela juventude nessa. E tá subindo de categoria o Page, né? Isso, mas isso aí também que é um fator que conta contra ele, né? Verdade, bem lembrado, Barbie. Aliás, Barbie, chegamos então na luta principal, onde queremos a sua análise, né? Israel Adesanya versus Nassourdine Imavov, perdão. O que o francês
Nassourdine Imavov, quinto no ranking peso médio, traz para essa luta para tentar chegar mais perto de uma disputa de cinturão. Aliás, vencendo essa, vira candidatíssimo. Eu acho que vencendo essa não tem mais quem esteja assim na frente dele. Apesar que a divisão dos médios agora tá bem embolada, né? Com essa insistência em colocar o Strickland para disputar o cinturão. Eu acho que seria Strickland, depois Chimaev, depois Imavov, mas só que isso por si só já vai demorar tanto tempo que é capaz de meter uma outra luta pro Imavov aí, possivelmente contra o próprio Borralho. Mas enfim, o que o Imavov traz? Ele é um trocador, essencialmente, um cara com uma base muito karateca, uma base muito lateralizada, com ótimos chutes. É um cara alto, longo para a categoria, que está demonstrando nas últimas lutas ter um bom poder de nocaute e uma boa habilidade atacando o corpo do adversário, chutes frontais, e a precisão dele que está me chamando mais atenção, porque eu vou ser bem sincero com vocês, eu achava o Nassourdine bem superestimado. Eu, tipo assim, desde a estreia dele que eu ficava naquela impressão, esse cara é meio enganação, sabe? E ele vem me surpreendendo bastante nas últimas lutas. Eu acho que a primeira que eu realmente fiquei chocado com o nível de performance dele foi contra o Chris Curtis, que ele tava dando uma surra no Chris Curtis até a cabeçada acontecer. Depois fez a luta contra o Roman Dolidze e deu uma surra nele, quase perdeu porque ele é meio topeira, sabe? Depois fez a luta contra o Cannonier, teve a interrupção precoce, mas a questão para mim é que ele vem desempenhando muito além do que eu estava esperando dele, sabe? Ele vem sendo melhor em termos de atividade, ele vem controlando o cardio melhor, ele fez algumas lutas de 5 rounds e ele não desempenhou de uma forma tão pobre quanto foi quando ele luta contra o Strickland, por exemplo. Na última luta, ele fez um ótimo trabalho defendendo as quedas do Allen, trabalhando por cima quando a ocasião apareceu, mostrou um jogo bem completo, tem muitas valências, está com uma velocidade muito grande para a categoria, está se mostrando um lutador bem completo, cada luta que passa ele parece mais perigoso e parece ser difícil estabelecer um ritmo de luta contra ele. Ele é muito disruptor do que o adversário está trazendo, consegue ser ofensivo, já aparenta ter um queixo muito bacana, e se essa questão da resistência física dele realmente tiver tido um aumento significativo como parece, eu acho que ele pode ser uma pedreira aí para a galera do top 2. E do outro lado, temos o Israel Adesanya, que está numa fase esquisita, não está numa fase esquisita, o que vem acontecendo? Qual Israel Adesanya você entende que vai entrar neste sábado? Faça a sua previsão. Cara, é difícil prever as lutas nesse aspecto e, tipo, o Adesanya, como você falou, tá numa fase muito esquisita. A última luta que ele ganhou foi em abril de 2023, que foi justamente contra o Poatan. Já faz quase 2 anos disso. Isso foi antes da era Poatan, sabe? O que é engraçado, porque essa era, a gente parece que tá nela há muito tempo. Depois disso, ele foi dominado pelo Strickland, depois fez aquela luta contra os Dricos, que ele tava ganhando, na opinião de muitas pessoas, inclusive a minha, e acabou perdendo por finalização no 4º round. O que eu vou dizer aqui é que aqueles fatores que são impossíveis da gente ver até o cara subir no octógono, eles começam muito a pesar nessa hora. O cara tem 35 anos de idade, eu diria que as chances dele de cinturão essencialmente foram esmagadas, sabe? Mesmo se ele ganhar essa luta, eu acho que ele precisa fazer pelo menos mais uma luta para conseguir a disputa de cinturão, e isso constando que, como eu falei, a categoria dos médios está embolada, sabe? Tem muita gente ali no topo, ele está enfrentando caras bem duros, o campeão está tendo que defender o cinturão também contra caras bem duros. Então, o que acontece é que eu fico me perguntando como que anda a motivação do Israel, porque obviamente ele não precisa lutar. Financeiramente falando, ele não precisa lutar, ele já tem um legado muito extensivo no mundo do MMA, então eu fico pensando se ele já não está desanimando, sabe? Essa é aqueles fatores que a gente não tem como prever, mas que isso conta muito, e eu acho que é natural que o cara vá pensar em dar uma desacelerada. São 35 anos, ele lutou uma vez nos últimos 2 anos, não, 2 vezes nos últimos 2 anos, coisa assim, que é uma frequência muito baixa para o que ele vinha apresentando até o momento. Claro que o Israel, como lutador, eu acho inclusive que a luta que ele fez contra o Dricos du Plessis foi uma luta muito boa. Ele mostrou os bons chutes baixos, ele mostrou boas combinações de boxe, trabalhando principalmente no corpo, e eu gostei muito de ver que, tipo, ele meio que se convenceu que ele era um contragolpeador, mas o Israel, no seu auge, era um cara que estava
forçando o adversário ao erro, sabe? Constantemente fintando, constantemente avançando, sendo agressivo, e ele contragolpeava quando ele forçava o adversário a atacar. Ele não era um cara de ficar circulando e atacando com chutes baixos. Ele se tornou isso porque ele pensou, eu tenho que defender esse cinturão a todo custo. E nessa luta contra o Dricus, eu achei interessante que foi uma volta para o Israel Adesanya mais raiz, vamos dizer assim. Mas a questão é que eu não tenho certeza se o corpo dele vai render a mesma coisa que rendia anteriormente. Já são 35 anos de idade. Eu sei que ele ainda não está velho para essa categoria, mas ele está enfrentando um meninão agora, na pior fase da carreira dele, do Israel, e tendo sido finalizado pela primeira vez. E eu fico pensando, assim, eu acho que técnica por técnica, o Adesanya é claramente um lutador superior aqui, mas eu acho que mais coisas entram no octógono. E qual que é o seu palpite? O meu palpite para essa luta vai ficar com o Azarão, vai ficar com o Imavov, e é muito por esse fator assim de não ter muita segurança a respeito de como vai ser a performance que o Adesanya vai entrar. E talvez, assim, mesmo se ele entrar determinado, motivado, o que eu não acredito que vai acontecer, eu não sei se ele rende mais a mesma coisa. Eu acho que existe uma questão aqui dele ter sido meio que deflagrado com algumas manias que o Imavov pode muito bem fazer uso. Essa questão que o Strickland estava fazendo de avançar com chutes frontais, prensar ele contra a grade e punir os retornos, isso é uma coisa que o Imavov pode fazer muito bem, sabe? O Imavov pode tentar entrar com quedas, eu não acho que ele vai ser bem sucedido nesse aspecto, mas é uma ideia, até porque ele muito com certeza tem o jogo de chão melhor entre os dois, ele tem um jogo de chão superior. Eu acredito que o Israel na sua melhor forma, ou talvez nem mesmo na melhor forma, mas ele teria vantagem contra o Imavov, mas eu não tenho fé que ele esteja nem perto do que seria o melhor dele nessa luta. Eu acho que, muito possivelmente, a gente vai ver uma Adesanya muito aquém do esperado, e por essas e outras que eu estou apostando no Imavov, eu acho que vai ser um duelo mais na trocação, onde eu acho que a imposição física que o Imavov vai colocar a respeito de volume, possivelmente colocando a luta para baixo em alguns momentos, eu acho que isso vai meio que fazer o Israel perder o foco e acabar sendo derrotado nessa luta. Eu espero uma luta competitiva, mas eu espero o Imavov saindo vencedor. Tá certo, já quero dizer aqui, para efeitos de palpitão no canal Contragolpe, que eu discordo. Para mim, o Izzy é bem favorito para essa luta. Não sei qual vai ser o voto no Meloto, só para dizer, porque às vezes aparece um palpite do Barbie aqui, no palpitão aparece a gente falando outra coisa, e como assim? Respeito a opinião do Barbie, que é o maior na lista de lutas deste Brasil. Ousado no palpite, indo na zebra. Gostamos de ousadia e alegria. Hashtag Charlinho. Mas humildemente discordo desse palpite, Barbie. Você, Meloto, tá indo do quê? Só pra gente já cravar esse palpite na luta principal do palpitão. Eu tô indo de Adesanya, cara. Pra mim, o Adesanya ainda não decaiu suficientemente para ele ser inferior ao Imavov. Eu respeito o jogo de grappling que o Imavov tem, ele é bom nessa área, em pé ele também tem uma boa trocação, mas o Adesanya, para mim, ele ainda é um lutador de elite ainda. Então, eu acho que eu faço a mesma leitura, mas se o Barbie suspeitou, já me deixou encucado aqui agora. E vamos seguir pedindo, né? Aliás, o Barbie já fez esse pedido, mas eu reafirmo, né? Compartilhe, mande esse vídeo para outras pessoas, para a gente alcançar mais pessoas. Isso é tão importante quanto o like. O like, por favor, se você não deu, deixa ele aí. Ele é importante mesmo para o YouTube, para a gente. E Meloto, a gente quer saber agora o que você tem para contar para a gente. É o Conta Meloto sobre algum lutador, sobre o evento, o que vai acontecer? Bom, eu fiz aqui um Conta Meloto especial Israel Adesanya, justamente para falar sobre as novidades envolvendo ele, que é a principal estrela do evento, em diversas entrevistas aí nas últimas semanas, num canal dele, também no YouTube, ele falou sobre essa próxima luta, né? E as novidades sobre ele são as seguintes, né? Que ele se aliou ao Robert Whittaker, para quem não sabe, né, que foi um rival dele aí no UFC, tá disposto a treinar com o Poatan também, né? Porque ele disse que fazer as pazes com eles tá ajudando ele a não só se desenvolver como um ser humano, né, mas também como lutador. Eles estão ajudando ele, né, o Whittaker principalmente. Ele negou, tá, que ele recusou a luta com o Caio Borralho, que o Caio Borralho falou na mídia aí, né, que o UFC provavelmente ofereceu essa luta para ele, mas ele disse que não. Inclusive ele disse para o próprio Borralho
que eles vão lutar em 2025 pelo cinturão. Mas nesse momento o Imavov foi o único nome que ofereceram a ele. Ele falou também que os treinos dele contra o Imavov, né, foram mais modernos e rigorosos, né, nessa volta dele, né, com uma preferência ali pela eficácia, ali, pela eficiência, coisa que falhou na luta contra o Dricus du Plessis, e também o gás. Ele disse que estava com pouco gás na luta contra o du Plessis, agora ele focou nisso. Ele disse que não está perseguindo o cinturão mais, na verdade ele está lutando para vencer e que o cinturão vai o perseguir, vai ser o contrário. O foco dele é esse. Ele não quer provar que ainda ele é aquele... ele quer provar que ele é aquele Adesanya de sempre, mas ele sente também que ele tá evoluindo e quer mostrar essa evolução para as pessoas. Além disso, ele quer se tornar ele quer tornar o peso médio interessante novamente, porque ele acha que tá chato sem ele. E ele revelou uma coisa interessante aí para quem tem a curiosidade de saber, né, que o UFC África ainda não aconteceu por conta de uma minoria de africanos corruptos e egoístas que não estão deixando isso acontecer. E ele promete que a África ainda vai voltar a dominar o MMA como dominou ali no período que ele, o Ngannou e o Kamaru Usman eram campeões. Estamos ansiosos por esse UFC em algum país da África. Seria muito legal mesmo. Tomara que dê certo. Legal, Meloto. Obrigado pelas atualizações e informações. E chegamos no card na hora de versarmos sobre o card preliminar. Que horas começa o evento nesse sábado, Melô? Está previsto para as 11 da manhã. Esse UFC vai ser bem cedinho aí, mais do que o normal. E a primeira luta é entre o Hamdi Abdelwahab contra o Jamal Pougues. Confronto de pesos pesados. O Hamdi, para quem não sabe, um egípcio aí que foi pego no doping 2 vezes, tá voltando agora de suspensão. Um cara completinho ali, tem uma trocação razoável, bom punch, mas ele vai enfrentar um cara que, assim, pelo menos mostrou mais resultado no UFC, uma consistência um pouco maior. Então, embora o Hamdi tenha mão pesada, um bom wrestling também, eu acho que o Pougues deve ganhar essa luta conforme ela vai se desenvolvendo ali, porque o gás do Hamdi até agora não mostrou ser muito bom, caiu no doping 2 vezes, ou seja, vai vir inferior ainda ao que ele foi antes. Tá, e na sequência, Melô? Depois a gente tem o Bogdan Grad contra o Lucas Alexander, o estreante, né, o Bogdan, austríaco, desculpa, contra o Lucas Alexander, que é um brasileiro aí que na última luta perdeu pro Jeka Sarag, que é um cara que não mostrou muita coisa ainda, então, cara, depõe muito contra o brasileiro, essa derrota que ele teve. Eu sei que tem uma boa trocação, mas aqui eu não tô muito confiante na vitória do brasileiro, não. Eu vou de Bogdan, me parece mais confiável. Ô Barbie, na sequência a gente tem a luta entre as meninas, no peso mosca, a Jasmine Jasudavicius contra a Chitara, né, a Mayra Bueno Silva. Como que você enxerga essa luta? Tá animado? Assim, animado é aquela coisa. A Maíra traz muita coisa interessante para a mesa, mas ela também traz umas falhas que eu acho que podem pegar muito ela nessa luta, porque a Jasudavicius é uma excelente wrestler e eu acho que ela vai usar isso, sabe? Então, para mim... E a Chitara tá descendo, né? O quê? A Chitara tá descendo. Ela tá descendo de categoria. E tá já pegando uma pessoa que tem um antijogo para ela. Eu acho que essa luta vai depender muito de como vai estar a condição física da Chitara, se ela vai conseguir encaixar aquela finalização dela, que ela sempre pega o Ninja Choke. Porque em questão de jogo, o casamento aqui não é muito bacana. O meu palpite tá indo na Jasudavicius, infelizmente. E por tipo assim, quedas e ground and pound, domínio por cima mesmo. Próxima luta, Meloto, Faresian contra o Mike Davis. E aí? Bom, o Faresian é um cara muito bom, que vem evoluindo muito. Ele é muito alto para a categoria, esguio, mas tem evoluído na questão de definir as lutas. E isso aí é uma coisa que o Mike Davis é muito bom. Eu percebi, por conta das vitórias que ele tem aqui, um poder de nocaute interessante, de finalizar as lutas também. Né? Dentro do UFC isso não é uma coisa... É uma coisa que a gente precisa elogiar. Então, essa luta aqui, eu confesso que eu ainda estou em dúvida sobre quem eu acho que vai vencer. Mas se eu fosse escolher nesse momento, eu acho que ia apontar o favoritismo para o Mike Davis por conta do poder de nocaute maior. E essa é uma lutaça. Possivelmente a melhor luta da noite, uma das que eu estou mais antecipando. E realmente equilibrado nas casas de aposta. Agora, Meloto, eu quero que você comente o Terence McKinney contra o Damir Hadzovic.
Bom, o Terence McKinney é um cara extremamente explosivo aí, para quem não conhece, né? Ele vai para cima com tudo logo no início da luta, só que por outro lado ele é vulnerável quando a luta começa a se estender mais, mostrou falhas nesse quesito. E o Damir Handzovic, eu ainda não estudei profundamente ele, mas o que eu pude perceber é que ele também é vulnerável. Nesse primeiro round aí ele pode ser nocauteado mesmo, e vai depender muito dessa letalidade do McKinney no primeiro round. Se ele não conseguir finalizar, as chances do adversário crescem. E Meloto, fechando o card preliminar, a gente tem o Shamil Sengaziev contra o Thomas Peterson. Shamil Sengaziev muito favorito nas casas de aposta, é um dos maiores favoritos, aliás, e o Barbie acha que o Thomas Peterson ganha. Você pensa igual? Eu acho que o Gaziev vai vencer o Peterson. Na última luta do Peterson eu apostei nele, mesmo ele também não sendo o favorito, e ele venceu o Usman. Mas nessa contra o Gaziev, eu acho que o Gaziev é um cara que, se corrigir a questão do gás, sabe, eu acho que ele é muito bom, cara. Ele não é bagre, como muitas pessoas estão pensando. Então eu vou de Gaziev também. Tem muito poder de nocaute. E cara, no peso pesado isso faz diferença. Só preciso dizer aí que é mais um 2-1 contra o Barbie no palpitão no canal contra Golpin. Eu também, meu palpite também tá no Sengaziev. Campo minado. Agora a gente chegou naquele momento em que cada um é dono do teu palpite e abraça. Vai com ele até o fim. Campo minado. Não tivemos evento, né? Então não temos o que recapitular e, pelo amor de Deus, não temos mico para pagar. Finalmente tem uma quinta-feira sem mico aqui, ufa, e que tem acabado essa fase de mico, né? Minha vida está precisando mudar a chavinha e as coisas acontecerem, coisas boas acontecerem. Acabou, assim espero, assim oro. Agora, Meloto, eu quero saber qual que é o teu palpite para esse evento. Você que tinha escolhido justamente a lutinha que caiu, hein? E aí? Pois é, né? Quando é a minha vez de escolher, o primeiro ali sempre me dou mal, né? Acontece alguma coisa, mas enfim. Meu palpite vai ficar então no Nassourdine, aliás, no Mohamed Naimov, desculpa. Eu já tava surpreendendo aqui, Nassourdine. Eu já tava pensando, o cara veio pro lado do bem. Ai, meu, eu vi aquele Imov ali, não é o Nassourdine, é o Mohamed Naimov, não Imavov. É isso, vencendo o Kawan Oflin. Ô, Barbie, vai dar bom pro Meloto? Eu acho que vai dar bom pro Meloto. Eu, inclusive, tô meio me questionando um pouco por que eu não palpitei nessa. Qual que é o teu palpite, Barbie? O meu palpite, como você muito bem deu spoiler, vai no Terence McKinney, vencendo o Damir Hadzovic. E você perguntou por que esse é o meu palpite. É simplesmente porque o Hadzovic, cara, não luta há quase 3 anos, 38 anos de idade, um cara extremamente vulnerável em termos de grappling, e um cara extremamente vulnerável a ser quedado e finalizado em questão de instantes, sabe? Eu sei que passou do primeiro round, a coisa complica muito, mas eu acho que não passa do primeiro round. O Moicano finalizou ele em 44 segundos, deu inclusive aquela ceninha do Moicano falando, eu queria lutar mais, e ele respondendo, pô, então você não devia ter me finalizado. Aquela coisa que ninguém estava entendendo direito o que aconteceu. Eu acho que vai acontecer uma coisa bem similar a isso. É uma vulnerabilidade muito grande em termos de grappling. E eu tô indo de Pavlovich vencendo o Jairzinho Rosenstruck, e que assim seja, por favor. Ai, hein? Porque eu só tô errando, né? Já não duvido de mais nada. Já pensem em meu mico aí pro próximo sábado. Próxima quinta eu não estarei aqui. Então é bom que eu acerte mesmo, para não vir com débito depois. Meloto, abra o seu baú, por favor. Bom, galera, o baú do Meloto de hoje vai trazer aqui, já que a gente está falando do Adesanya, né, do que aconteceu com ele depois de ele ter perdido o cinturão, vamos fazer um retrospecto do que aconteceu com todos os ex-campeões da categoria dos médios. O que aconteceu com eles? Como é que foi o retrospecto deles dentro do UFC e até fora também, né? Alguns deles lutaram fora do evento depois. Pesos médios apenas, tá bom? Então vamos lá. O primeiro nome
Dave Mini, o primeiro campeão da história da organização, quando ele ganhou o cinturão no UFC 33 em 2001 contra o Gil Castilho. Ele perdeu depois para o Murilo Bustamante, logo na luta seguinte. E aí, desde então, ele intercalou lutas fora do UFC e dentro do UFC. No UFC, ele ficou com um retrospecto 0-3, né, 0 vitórias e 3 derrotas, ou seja, não lutou mais pelo título. E fora do UFC, ele ficou com um cartel 14 vitórias e 6 derrotas. Bom, Murilo Bustamante, que foi o campeão logo depois, perdeu o cinturão, não lutando, ele perdeu o cinturão abdicando, né, deixando ele vago para lutar no Pride. E aí, fora do UFC, né, que depois ele nunca mais lutou no UFC, depois dele ter abdicado do cinturão, ele ficou com 6 vitórias e 7 derrotas. Nunca mais foi campeão do UFC e nem do Pride, né? Ele lutou pelo cinturão do Pride 2 vezes contra o Dan Henderson e perdeu as 2 lutas. Evan Tanner é o campeão logo depois do Bustamante, né, que lutou pelo cinturão vago. Ele, perdeu o cinturão, né, e aí lutou mais 4 vezes dentro do UFC. Ele perdeu 3 dessas lutas e ganhou apenas uma. E depois, lamentavelmente, né, ele foi encontrado morto numa parte desértica dos Estados Unidos. Faleceu o Evan Tanner. Não lutou mais quando deixou o UFC, né? Ele não lutou fora do UFC depois disso. Pois bem, depois do Tanner, a gente teve o Rich Franklin, que perdeu o cinturão para o Anderson Silva, e depois disso ele teve 5 vitórias e 4 derrotas dentro do UFC. Nunca mais conseguiu ser campeão. Ele até tentou recuperar o título contra o Anderson numa revanche, mas não teve jeito. Aí o Anderson, né, depois que perdeu o cinturão, depois de um maior reinado da história da categoria, ele tentou recuperar o cinturão, né, novamente, na disputa que ele teve contra o Weidman, na revanche, quebrou a perna, né, e aí não conseguiu mais depois disputar o cinturão, e ficou com um retrospecto de 1 vitória, que foi contra o Derek Brunson, e 6 derrotas. Esse foi o retrospecto do Anderson depois de ele ter perdido o cinturão. Todas essas lutas ocorrendo dentro do UFC. Ele teve um no contest também contra o Nick Diaz, por doping, né? Doping de ambos, inclusive. Aí o Anderson, por ter perdido pro Weidman, né? O Weidman, ele teve 3 vitórias e 7 derrotas. Esse é um dos piores retrospectos aí de ex-campeões que perderam o cinturão, né? O Anderson, acho que talvez é o pior, né? Com 1-6. O Weidman, 3-7. Mas é o que mais perdeu dentro do UFC, né? Se a gente colocar só dentro do UFC. Luke Rockhold foi o campeão logo depois do Weidman, 1-3. Esse é o retrospecto do Luke Rockhold, que nunca mais conseguiu ser o mesmo. Chegou a lutar no boxe sem luvas aí, mas também não teve êxito. Michael Bisping, campeão logo depois do Luke Rockhold, ficou com 1 derrota e não lutou mais. Ele perdeu para o Kelvin Gastelum, depois de ele ter perdido o cinturão para o Georges St-Pierre, que é o campeão logo depois, que não lutou mais depois que ganhou o cinturão. Ele se aposentou, deixou o cinturão vago, que foi depois ocupado por Robert Whittaker, que quando perdeu o cinturão, lutou 9 vezes dentro do UFC, perdeu 3, mas ganhou 6. É um dos melhores retrospectos aí de ex-campeões. Depois do Whittaker, a gente teve o Adesanya, sim, mas eu vou deixar o Adesanya para o final, tá? Eu vou pular aqui para falar do Poatan, que teve 5 vitórias e nenhuma derrota. O Poatan, depois que perdeu o cinturão pro Adesanya, foi campeão, inclusive, dos meio pesados, da categoria de cima, que é o que ele permanece até hoje, né? Podemos dizer que é o melhor de todos aí, com o melhor retrospecto de todos, depois que perdeu o cinturão. E aí, como ele perdeu o cinturão pro próprio Adesanya, eu vou pular novamente o Adesanya para falar do Strickland, que foi o campeão que veio ali nessa sequência aí depois do Adesanya e do Poatan, onde ele teve 1-0, né, que foi uma vitória só contra o Paulo Borrachinha, e nenhuma derrota. Vai disputar o cinturão na sequência agora, inclusive. E agora eu deixei por último o Adesanya, já que eu tava falando sobre ele, pra gente encerrar aqui. Por que eu deixei o Adesanya por último? Porque de todos os caras da lista, o Adesanya é o único lutador que foi campeão da categoria, mesmo depois que perdeu o cinturão. Ele conseguiu, depois que perdeu o cinturão, né, pro Poatan, recuperar o título contra o próprio Poatan
E aí, claro, depois ele perdeu o cinturão, né? Mas ele tá em busca aí do título novamente e teve uma vitória e 2 derrotas. Esse é o retrospecto dele, né? Uma vitória, que foi justamente contra o Poatan, e 2 derrotas, que foram justamente as últimas 2 lutas dele valendo o cinturão. Uma delas contra o Strickland, quando ele já era o campeão, e a outra contra o Duplessis, quando ele tentou recuperar esse título. Ou seja, dá para colocar aí Poatan e Adesanya como os melhores nesse quesito. Os demais não ficaram muito bem aí, né? Talvez o Whittaker ali, o Strickland, mas o restante, todos ali com cartel negativo. É isso aí. Maravilha, Meloto, brigadíssimo por essa embausada que você deu aqui pra gente. É sempre uma delícia ouvir essa sua pesquisa, esse baú do Meloto. Já falei isso uma vez e repito, precisamos ter um dia uma playlist só com os baús do Meloto elencados ali. Aquilo é uma preciosidade que um dia precisa ser editada e entregue para a comunidade do MMA. Muitos jornalistas, repórteres e produtores de conteúdo de MMA iriam se deliciar e aprender muito a reassistindo ou assistindo pela primeira vez os baús do Meloto ali dessa playlist. E chegamos então para finalizar essa edição de podcast, essa edição de 3 tapinhas, perdão, começando com o Barbie. Barbie, qual que é o teu tapinha de despedida, por favor? Nas costas, na cara, tá bravo, tá mansinho? Conta pra gente. Chegou o meu momento. O poder, senhores, o poder é este microfone que não existe, é figurativamente o microfone, mas o poder está aqui e o poder está com o seu capitão humano. Então vamos falar sério aqui, olhem no fundo dos meus olhos, soldados. Porque o que aconteceu essa semana? A gente teve uma pergunta, uma ótima pergunta de um inscrito que veio aqui, falou com a gente: vocês não acham que falta alguém nos campings que analisa lutas? Vocês não acham que falta um nerd para fazer esse trabalho, para verificar o que o cara faz bem, o que ele faz mal, de fazer um jogo mais preparado, de ir lá contar quantos jabs o cara deu na luta, como que são as reações dele quando é atacado, esse tipo de coisa? E eu falei, o MMA, meu amigo, tá 50 a 80 anos mais atrasado que todos os outros esportes. Os esportes de combate em geral são atrasados, o MMA é ainda mais. E aí, essa semana, o meu tapa na cara vai na cara, óbvio, né? Mas o meu tapa vai na cara do Marvin Vettori, porque esse panguá, esse topeira, esse acéfalo, esse vagabundo me manda, saiu notícia que casaram uma luta dele contra o Roman Dolidze, uma revanche que ninguém pediu, ninguém tem nenhum interesse nessa porcaria, a primeira já foi uma desgraça, ainda tem que aguentar a segunda, mas saiu a notícia da revanche, e aí ele imediatamente tuita falando, eu achei que eu tinha aceitado a luta contra o Roman Kopylov, mas é contra o Roman Dolidze. Olha esse nível de toperice. O cara me assinou um contrato com o Mersa Camping achando que tá indo contra outro lutador. Tipo assim, esses caras, eles não fazem treino específico, eles não sabem nem contra quem que eles estão lutando. Essa topeira... E tipo assim, acho que a questão também é como que a diferença estilística entre o Kopylov e o Dolidze é grotesca, sabe? Um é um trocador, um kickboxer, o outro é um grappler, um finalizador. E mesmo em pé, eles não são nem remotamente similares, sabe? A forma deles atuarem não é remotamente similar. Então, esse nível de toperice que me faz perder o sono à noite. A impressão que dá é que se você tiver um cara profissional que realmente estuda seu adversário, ele não precisa nem ser bom. Ele vai chegar lá no topo simplesmente por fazer o trabalho básico, porque ninguém mais faz. Tapa na cara desse vagabundo, e eu espero que todos vocês aí, que acham que o adversário não importa e o resultado vai ser o mesmo, eu espero que todos vocês sintam esse tapa também. Estratégia é uma coisa inteligente. E eu me arrisco a dizer que essa é a primeira vez que a gente tem conhecimento de que essa confusão aconteceu. Mas eu não duvido que isso tenha acontecido já com lutadores vida fora, aí, brasileiros, inclusive. Não é aquele lutador, a gente tá treinando. Porque realmente, Barbie, tá faltando muito a ciência do esporte. Nesse sentido, Barbie, só rapidinho, pra gente não se alongar muito aqui. A Fight Nerds é um oásis no deserto, Barbie?
Nossa senhora, tipo assim, o tanto que eu amo a Fighting Nerds, de paixão, eu acho que é um oásis no deserto. Eu acho que o fato que eles têm caras que são nocauteadores, trocadores, que sentem cheiro de sangue, mas que todo final de luta eles colocam um óculos de aro grosso ali, o símbolo da Fighting Nerds, e eles ressaltam como que a estratégia foi composta, como que o jogo deles é pensado. Isso aqui é tão bonito, cara. Porque é tão fácil você nocautear um cara e chegar na câmera e falar, o brabo sou eu, o brabo sou eu. Mas não, eles chegam na câmera e falam, obrigado, treinadores, fizeram a estratégia perfeita, eu segui a risco, a gente estudou bastante. Oasis, cara, o que esses caras estão fazendo não tem paralelo no momento. E os resultados falam por si, né? Meloto, qual que é o seu tapinha de despedida, por favor? Bom, o meu tapa, ele vai na cara do senhor Darren Owen, que é o cara que tá por trás aí da Global Fight League, que é essa nova organização de MMA que surgiu aí, com diversos anúncios de lendas, né, com idade muito avançada até para lutar. O Rampazzo deu um tapa na cara deles recentemente, e eu vou dar mais um agora, né, porque surgiu mais um capítulo de toda essa história. O Rampazzo lembrou, né, que o Vanderlei Silva, né, tinha sido anunciado, né, tava na lista de lutadores, e tava mesmo. Aí agora supostamente descobriram que ele estava com problema cerebral e aí tiraram ele da lista de lutadores e colocaram ele como treinador de equipe. Beleza, mas quem viu o draft que eles fizeram aí essa semana na sexta, um draft gravado, né? Draft que é a escolha das equipes, né? Que eles iam fazer. Só que as equipes foram escolhidas pela própria organização. Eu não vi nenhum lutador dizer que queria esse, que queria aquele. E simplesmente anunciaram uma coisa totalmente mal feita ali, trailer com a IA. Usando as imagens dos lutadores, né? E aí fica até a pergunta, mais de 300 lutadores, né, que foram anunciados, e aí praticamente vão ser dispensados agora, né, depois que tiver a imagem deles associada ao evento. O Rashad Evans, né, um caso aí também, disse que nunca concordou em lutar na organização, eles agora até retiraram o nome dele lá, tá, TBA. Então, assim, que estratégia maluca foi essa, né, de usar um monte de lenda que nem concordaram em lutar. E agora vai estar um monte de TBA lá pra, né? Ah, não, o cara sofreu uma lesão? Não, o cara não, sabe? Então, assim, tapa na cara deles, porque eu saúdo uma nova organização de MMA, mas não dessa forma, né? Muito mal feito o negócio. Impressionante. Cara, eu vou dizer assim, só comentar isso rapidinho, eu nunca vi isso na minha vida. A impressão que dá é que tem um adolescente fazendo barulho por um Instagram, fazendo essas trailers com inteligência artificial, como você falou, porque não faz sentido, mano. A quantidade de lutadores que eles anunciaram, que falaram, eu nunca assinei esse contrato, é esmagadora. É uma quantidade realmente muito absurda. Tipo, tem uns caras que falam, realmente assinei contrato. Eu não faço a menor ideia do que está acontecendo. Eu não faço a menor ideia de qual que é a proposta deles. É uma coisa muito esquisita. É um tapa muito bem dado, Meloto. Muito bem dado. Bom, o meu tapa de despedida, ele vai nas costas do... Eu vou começar de novo, tá? Porque o nome dele é Zé Augusto e eu tava com o Zé Luiz na cabeça, não sei porquê. Vamos lá. Bom, o meu tapa de despedidas, ele vai na... 1, 2 e já. Bom, o meu tapa de despedida, ele vai nas costas do Zé Augusto, do canal Nocaute. E eu quero explicar. Eu quero pedir atenção de todos vocês. E se o Zé Augusto estiver vendo isso, pedir atenção dele também e explicar o porquê do meu tapa nas costas dele. Porque é importante o que eu tenho para dizer. O Zé Augusto, ele publicou recentemente, se eu não me engano foi ao ar no domingo, um vídeo muito tocante. Eu só de puxar a memória aqui já estou me emocionando, eu preciso realmente tomar cuidado para conseguir terminar isso aqui, sem perder a linha, em que ele compartilha algumas tragédias pessoais da vida dele, que ele experimentou. Eu não vou entrar no detalhe aqui, o vídeo está lá, aliás, o vídeo está aqui nos comentários, né? O Meloto colocou aqui nos comentários para quem quiser assistir, quem não assistiu, quiser assistir. Eu acho importante. E nesse vídeo, ele conta o que aconteceu na vida dele, com a filha, com a esposa, faz uma relação muito honesta do que aconteceu
na vida pessoal dele, essas tragédias, com o trabalho dele à frente do canal, uma relação muito honesta e muito sábia. E aí o meu tapa nas costas é por 2 motivos. Primeiro, Zé, pela tua coragem em gravar esse vídeo e pela tua sabedoria, talvez até intuitiva, em mostrar e verbalizar isso. É muito importante. Eu não sei se você faz terapia na sua vida pessoal, mas é muito importante a gente vocalizar as nossas dores, verbalizar. E você fez isso de maneira muito corajosa, pública, bonita. Ficou um vídeo muito bonito mesmo. E é muito importante que as coisas sejam ditas. A dor, ela é uma coisa muito pessoal. Ela é muito de cada um. Essa dor, ela é sua, meu irmão. Você vai ter que lidar com ela. E você está sabendo lidar com ela. Pelo menos é a impressão que eu fico ao assistir o seu vídeo. Então, parabéns mesmo talvez o termo nem seja coragem, seja sabedoria mesmo. E também, aí um outro ponto que justifica o meu tapinha nas suas costas, da tua sabedoria, de novo, em focar as energias no seu canal no YouTube, que é um canal precursor, é um dos primeiros canais, é um canal antigo, né? Eu assisto o teu canal desde 2019, e você tá pegando parte da sua energia e focando no trabalho, cara. Isso é muito importante, isso é muito salubre, até porque você ainda tem uma vida, ainda tem uma filha, né? Então, de novo, muito sábio da sua parte essa atitude, esse modo de operar, de conduzir as coisas. Parabéns, transformam rapidinho esse tapinha nas costas num abraço, sinta-se abraçado. E para finalizar, eu fiquei sabendo, e você comenta isso no seu vídeo, inclusive, que o nosso colega aqui, né, meu irmão Igor Meloto, lançou uma vaquinha para ajudá-lo, para arrecadar fundos mesmo, e ajudá-lo, né, nessa fase difícil da sua vida. E, cara, a gente sabe que assim, dinheiro é a moeda universal, a gente sabe que ajuda, de alguma maneira ajuda. Como você vai canalizar isso, não importa, mas certamente será de alguma forma, serve como algum lenitivo para o seu momento. Então, muito nobre a atitude do Meloto de construir por iniciativa própria uma vaquinha. O Zé Augusto nunca pediu, nunca pediria isso, foi uma iniciativa do Meloto. E, Meloto, queria passar a bola para você, mais uma vez, para te parabenizar. Então, um tapinha duplo nas costas do Zé Augusto e nas costas do Meloto. Explica um pouco como que quem quiser contribuir para essa vaquinha deve fazer, o que essa pessoa deve fazer. Por exemplo, eu vou contribuir. O que eu devo fazer? Ajuda aqui as pessoas que quiserem se solidarizar, Meloto. E parabéns mais uma vez pela atitude. Bom, o link da vaquinha eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Também a chave Pix da vaquinha. Eu botei uma meta lá de R$10 mil, já chegou a mais de 50%. E assim, quanto mais puderem ajudar aí, eu vou ser muito grato também. Eu sou muito grato ao Zé, porque até conhecer ele, eu nunca tinha ganhado mais do que R$100 com MMA na minha vida. Ele foi o primeiro cara que me fez ali acreditar mais em mim, no meu potencial, de que eu poderia trabalhar e viver disso um dia. Ele ajudou a regar essa sementinha. Então, eu sou grato a isso por ele, e também porque ele é uma pessoa muito boa. O MMA, eu acho, também deve muito a ele, cara, o nosso MMA brasileiro aqui. Quantas madrugadas, quantos finais de semana que ele deixou, inclusive, de passar com a esposa. Eu sei que nós não entramos muito em detalhes, né, mas eu queria retribuir de alguma forma, e foi a forma mais prática que eu vi que eu podia fazer alguma coisa, e é isso aí. Bom, tá aqui então o Pix. Esse é o caminho, é fácil, é só fazer uma transferência para essa chave Pix, e eu tô comprometido. Vou fazer, na verdade, a gente tá gravando esse podcast, a gente grava antes, né? No momento em que isso está indo ao ar, eu já fiz, já posso afirmar que já fiz. E se você puder, essa contribuição também é sempre muito pessoal, né? Claro, mas certamente vai ser muito bem recebido pelo Zé. Um grande abraço.
Quinta que vem teremos podcast Três Tapinhas aqui, sem o Rampazzo, mas teremos aqui. E na outra quinta-feira, se tudo der certo, eu tô de volta. Um grande abraço a todos e até a semana que vem. Três Tapinhas.